Você deixa Deus travar as suas guerras? Você deixa tudo na mão dele ou você procura fazer do seu jeito? Esse é o importante tema que nós vamos estudar essa semana. Então, já pega aí a sua Bíblia, pega também a sua lição e uma caneta que vai ser muito importante o que a gente vai estudar aqui, ok? Mas antes, vamos fazer a nossa oração? Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que o Senhor seja nosso guia nesse momento, para que nós possamos, além de aprender, colocar em prática o que vamos ouvir aqui. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só o tema dessa semana: o conflito por trás de todos os conflitos. Qual será que é esse conflito? A gente vai estudar nessa semana, ok? Vamos então para o nosso verso para memorizar, que está lá em Josué 10, versículo 14, e diz o seguinte para nós: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Esse verso que nós acabamos de ler faz parte de uma história muito interessante que é preciso que você pare um dia para ler, porque você vai ficar fascinado com o pedido atendido por Deus. E é muito interessante que esse dia, como a gente leu aqui, não tem outro antes e nem depois. E por que Josué conseguiu uma proeza dessas? Era porque ele tinha comunhão total com Deus. E olha só, hoje nós também podemos ter esse poder, ok? Vamos então para a nossa introdução da lição? Ao ler as páginas do livro de Josué, você vai ver que tem várias campanhas militares muito intensas. A gente vai entender que Deus conduzia esses conflitos e também que ele dava a conquista das terras. Deus afirma que quem iniciou esses conflitos violentos foi ele mesmo. Só que essa realidade levanta perguntas inevitáveis. Como podemos entender que o povo escolhido realizou tais práticas? E como harmonizar essa imagem de um Deus guerreiro com o seu caráter de amor? Então, nessa semana e na semana que vem, nós vamos explorar essa difícil questão das guerras, ok? Então vamos para a nossa parte de domingo, que vai trazer o título de O Príncipe do Exército do Senhor. Também uma história fascinante que a gente vai ver ali no livro de Josué. Então abra comigo em Josué 5, dos versículos 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Israel, nesse momento, tinha acabado de atravessar o Rio Jordão, como nós vimos na semana passada. E nesse momento eles tinham pisado em território inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó e os seus portões completamente fechados. Dois fatos curiosos nesse momento: Israel não tinha nenhuma estratégia de guerra e ainda as armas deles eram rudimentares. As perguntas de Josué sobre a identidade do estranho visitante receberam uma resposta um tanto quanto enigmática. Não sou nenhuma coisa nem outra, como nós vimos ali em Josué 5, versículo 14. A resposta do visitante revela que ele não queria se encaixar nem em um grupo e nem outro, definido por Josué. Em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava de um lado ou do outro, mas sim se Josué estava do lado dele. O Cristo pré-encarnado apareceu a Josué não apenas como um aliado, não somente como verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como comandante do exército invisível, mas real, de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus. A resposta de Josué indica claramente sua compreensão da identidade do príncipe do exército. Ele é igual a Deus, e por isso, Josué se prostrou diante dele como sinal de profundo respeito e adoração. Imagina que grande momento que Josué viveu, de ver o anjo do Senhor nesse momento. Então aqui a gente entende perfeitamente que era o arcanjo Miguel, né? Vamos para a nossa parte de segunda-feira que vai trazer guerra no céu. E para a gente falar de guerra, a gente pode falar de Apocalipse, né? Então pegue aí Apocalipse, capítulo 12, dos versículos 7 a 9, tá? A gente vai ver aqui uma descrição do que aconteceu lá no céu. Olha só o que está escrito. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram.
nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Deus povoou o universo com criaturas responsáveis, a quem deu o livre-arbítrio, um requisito indispensável para que possa existir o amor. Essas criaturas podem escolher agir de acordo com o que Deus fala ou não. E foi por existir esse livre-arbítrio que Lúcifer se rebelou contra Deus, e ainda levou com ele muitos anjos. Isaías 14 e Ezequiel 28 vão trazer para nós a história do início desse grande conflito. Isaías vai falar que o rei da Babilônia estava no céu, perto de Deus. E Ezequiel vai falar que o rei de Tiro morava no Éden, e ainda como querubim da guarda no Monte Santo de Deus. Muitas pessoas podem falar que esses textos estão falando desses reis, mas se você for olhar com profundidade, essas características não combinam com esses reis. Termos para a gente entender claramente que eles não estão se referindo a esses reis é que Ezequiel vai usar os termos como modelo de perfeição e perfeito era nos seus caminhos. Então, consequentemente, essas expressões vão além das características desses reis terrestres. Isaías apresenta uma sátira ou parábola que transmite um significado que vai além do contexto histórico imediato. Nesse caso, o rei da Babilônia se torna um exemplo notável de rebelião, autossuficiência e orgulho. Da mesma forma, Ezequiel faz uma distinção entre o governo de Tiro e o rei de Tiro, onde o príncipe que estava ativo no domínio terrestre se tornava símbolo de um rei que atua no domínio celestial. Olha só, então nesses textos fica bem claro que a menção é a Satanás, né? Então vamos continuar. Olha só, na parte de terça vai trazer o título de O Senhor é Guerreiro. E eu gostaria de ir com você lá para Êxodo, tá? Que a gente vai ler alguns textos muito importantes para a gente entender o que é essa expressão Deus ou o Senhor é Guerreiro, ok? Vamos lá para Êxodo 2, versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os seus deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Israel ficou por tanto tempo no Egito que eles começaram a esquecer o Deus dos seus antepassados. Até o tempo que eles começaram a sofrer tanto que eles clamaram pelo Deus de Abraão. E no momento certo, ele interveio em seu favor. No entanto, como você pode ter notado, nós lemos 2 versos do capítulo 12. E o capítulo 12 vai trazer a instituição da Páscoa. A gente entende que esse conflito aqui foi mais do que uma luta de poder entre Moisés e Faraó. De acordo com o entendimento sobre guerra no Antigo Oriente Próximo, era muito mais que só guerras entre homens, era guerra entre deuses. Ali no versículo 12 nós lemos que Deus ia trazer juízo não só sobre Faraó, não só sobre os homens, mas também sobre os deuses do Egito, que eram demônios poderosos. Deus está em guerra contra o pecado e não tolerará para sempre a existência dele. Uma vez que o pecado entrou na existência humana, não há lado neutro. Ou você está a favor de Deus ou você está contra Deus. E é importante que você entenda isso. Se você não está a favor de Deus, você está contra ele. A falta de escolha já é uma escolha. Vamos para a nossa parte de quarta-feira que vai trazer o título O Senhor lutará por vocês. Você vê que esse título traz para nós a ideia de fé? Você com certeza tem lutas constantes na sua vida. E aí, você luta essas lutas ou você deixa na mão de Deus? É muito difícil, mas se você tiver um relacionamento próximo de Deus, com certeza você vai descansar em meio às tribulações da vida. Foi assim a reação que Estevão teve antes de ser apedrejado, foi assim a reação de Paulo e tantos outros exemplos que nós podemos ver na Bíblia. E nós vamos ver um exemplo disso, de uma reação de uma pessoa que estava com Deus,
e por isso não se atemorizou. Olha só, vamos lá para Êxodo 14. E se você tiver aí na sua Bíblia, você vai ver que aqui no capítulo 14 vai falar sobre o Mar Vermelho. Nesse momento de crise onde eles estavam de frente para o mar, dos lados montanhas e atrás o exército de Faraó, um exército que não era fraco, era o mais potente daquela época, olha só a reação de Moisés ali nos versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E aí, será que nós teríamos essa reação em meio a essa baita dificuldade, essa baita situação? Lembrando que o segredo dessa paciência, dessa calma de Moisés, é porque ele confiava inteiramente em Deus. E hoje a gente passa por situações muito conflitantes. E mesmo assim, qual será a nossa reação? Todas essas histórias que estão aqui na Bíblia servem para nosso exemplo. Né? Então, assim como eles erraram aqui atrás, hoje a gente pode fazer o certo. Assim como eles acertaram, fica de lição para nós. Então, qual seria a nossa reação? Ou qual está sendo a nossa reação em meio aos problemas da vida? E olha só, aqui ainda vai além. Vai dizer que os próprios egípcios reconheceram que Deus lutava pelos israelitas, que está ali no versículo 25. Olha só o que diz. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Você sabia que essa intervenção de Deus pelo povo de Israel, que eles não tinham estratégias militares, deveria ter se tornado padrão? Deus pediu que Israel não lutasse. Deus era o guerreiro, a iniciativa era dele. Deus estabeleceu a estratégia, definiu os meios e conduziu a campanha. Aqui a gente tem que deixar uma coisa bem clara: se Deus não lutasse por eles, eles não tinham probabilidade nenhuma de sucesso. Assim como na libertação do Egito, Deus travaria as batalhas dos israelitas por eles. Tudo o que eles tinham que fazer era ficar calmos, confiar na mão de Deus e testemunhar a sua grande intervenção. A história sempre revela que se os israelitas tivessem muita confiança em Deus, era o suficiente para as lutas. Isso nós podemos ver lá em 2 Reis 19, 2 Crônicas 32 e Isaías 37 também. No plano ideal de Deus, Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. Foi somente como consequência de sua incredulidade, expressa após o Êxodo, que Deus permitiu que eles participassem ativamente na guerra contra os cananeus. Eles não precisavam levantar uma única espada contra os egípcios durante o Êxodo. Da mesma forma, nunca teria sido necessário que lutassem para a conquista de Canaã. Você vê que está tudo nas escolhas? Eles escolheram isso. E Deus tinha falado que ele lutaria por eles, né? Como a gente viu ali no verso 14 do capítulo 14 de Êxodo. Então, será que essa lição a gente não pode aplicar na nossa vida? Às vezes a gente quer resolver da nossa forma. E também tem várias histórias na Bíblia que falam de pessoas que tentaram ajudar Deus de alguma forma. A gente pode ver o exemplo de Abraão e Agar, né? Então, Deus tinha prometido um filho para Sara e mesmo assim eles quiseram dar o jeitinho deles para ajudar Deus. E a gente viu que foi só tragédia, né? Então a gente tem que confiar em Deus. E a forma que a gente vai confiar em Deus é se a gente tiver todo dia comunhão com Ele. Não tem como confiar em alguém que você não tem relacionamento, né? Isso é bem claro. Vamos para a nossa parte de quinta-feira que diz a segunda melhor opção. A primeira vez que o povo de Israel lutou após a saída do Egito está relatado lá no capítulo 17 de Êxodo. Como nós já vimos anteriormente, o plano inicial de Deus não era que o povo de Israel lutasse contra outras nações, mas pelas escolhas deles, eles saíram do plano original de Deus. E é interessante que o que levou a isso foi justamente a murmuração. Olha só que interessante, o povo ele era muito murmurador. Será que hoje a gente também não é? Deus dá tantas bênçãos na nossa vida e mesmo assim a gente continua reclamando. Isso é muito importante da gente pensar. Deus desceu ao nível onde seu povo estava, chamando-os novamente para o plano ideal. Confiança completa e irrestrita na intervenção divina. E essa parte de quinta-feira vai terminar com uma frase muito interessante. Olha só o que diz. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio da atitude de fé ou de incredulidade nas promessas de Deus. A escolha era deles.
Você vê que sempre as escolhas estão na nossa mão, a vida ou a morte? Isso é muito importante da gente pensar. Como eu já falei anteriormente, as histórias da Bíblia estão para a nossa lição, não para que a gente julgue esse povo, mas exatamente para a nossa lição. Para que hoje a gente veja as situações da nossa vida e perceba que a essência é a mesma. A gente também murmura, a gente também reclama, mesmo Deus mostrando que Ele é muito ativo na nossa vida. E isso, infelizmente, acontece. Vamos então avançar para a nossa última parte, que é o nosso estudo adicional. Aqui veio uma sugestão de leitura muito importante que está lá em Patriarcas e Profetas, e o capítulo é As Muralhas de Jericó. Esse texto é muito fantástico, porque você vai ver com mais detalhes o que aconteceu nesse momento, o que a gente estudou, ou o que a gente vai estudar na semana que vem também, ok? E olha só, uma frase para a gente finalizar então a nossa lição, está lá no último parágrafo que diz assim: Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã, no tempo designado por ele. Porém, por causa da sua desobediência, essa permissão tinha sido negada. Vocês viram que tudo está nas nossas mãos? A escolha, como a gente já falou anteriormente, a vida e a morte? As nossas escolhas nos aproximam de Deus ou nos distanciam dele? O que você tem escolhido? Essas escolhas que você tem feito te aproximam ou te levam para mais longe de Deus? É muito importante que a gente pense nisso. Eu fico por aqui, foi muito bom revisar a lição com você e te espero na próxima semana. Até mais!